Olá a todos. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as equações do primeiro grau. Essa aula, ela tanto pode servir para apresentar para vocês aí o conceito de equações, como ela pode servir também como uma revisão. Então, em algum momento você já estudou as equações do primeiro grau ou as equações e você quer revisar esse conteúdo. Então, essa aula pode servir para isso também. Partindo aqui da ideia que as equações são aqueles conteúdos matemáticos que usam letras x e y, geralmente, para nos ajudar a encontrar o valor de um número, para nos ajudar a encontrar o resultado de um cálculo. Então, nós temos aqui um exemplo de equação. A equação x menos 5 igual a 12. O que significa isso? Imagine que x aqui é um número qualquer. Qualquer número pode estar no lugar de x. Porém, se eu tirar menos 5 desse número, o resultado final tem que ser 12. Então, eu imagino que você não teria uma grande dificuldade para fazer essa conta aí de cabeça. E é onde o aluno se pergunta, professor, se eu posso fazer essa conta aí de cabeça de uma maneira tão simples e rápida, por que eu preciso aprender um conceito novo só para fazer isso aí? A questão, querido aluno, é que nem sempre você vai estar diante de expressões tão simples. Principalmente se você pretende seguir nos seus estudos e até na sua carreira profissional, as expressões que você vai lidar, elas tendem a ser um pouco mais complexas. Para isso, para poder resolver essas expressões, nós temos um procedimento simples, que requer apenas a sua atenção. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui usando esse procedimento. Porém, antes de fazer esse cálculo, vamos fazer algumas considerações, algumas observações sobre as equações do primeiro grau. O x, quase sempre o aluno gosta de falar que vai encontrar o valor do x ou o valor do xzinho. Só que o x tem alguns nomes, vamos dizer acadêmicos, nomes oficiais. Então, o x, você pode encontrar isso como raiz. O x também pode ser chamado de variável em alguns casos. E o x pode ser chamado, você pode encontrar isso aí como incógnita, que inclusive é o termo que eu gosto mais de utilizar. Então alguém pode falar assim, calcule a raiz real da equação, ou encontre a variável da equação, ou mesmo descubra o valor das incógnitas, coisa desse tipo você vai ouvir. Então, nesse momento, nós vamos estar nos referindo sempre à letra, no caso aqui, ao x da nossa equação. Outro aspecto importantíssimo das equações, seja do primeiro grau ou qualquer uma outra, é a igualdade. Esse sinal de igual, ele vai ser determinante para direcionar o rumo que nosso cálculo vai tomar. Daqui a pouco você vai ver aí a importância dele. Então, feitas as considerações, eu reproduzo aqui a mesma expressão para a gente começar a resolver isso aqui, ó. Costumo dizer para meus alunos, diante de uma equação, a primeira coisa que você deve fazer é procurar isolar a incógnita. Professor, o que é incógnita, professor? Incógnita é o x. Então, você tem que isolar o x. O que é isolar o x, professor? Nada pode ficar perto desse x. Observem que você tem aí, ó, um menos 5 que está próximo ao x. Então, esse menos 5 ele tem que ser afastado, tem que ser mandado para longe do x. O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse menos 5 para o outro lado do sinal de igual. Ó, peguei ele, ó, joguei lá para o outro lado, tá? Agora, importante, eu me atrevo a dizer que esse é o elemento, o aspecto mais importante das equações do primeiro grau. Quando você muda um número e seu sinal de lugar, quando ele passa pelo sinal de igual, mudou a posição, mudou a operação. Então, no caso aqui, ó, o que era menos vira mais. Esse é o ponto que as pessoas mais cometem erro quando estão resolvendo cálculos de equação do primeiro grau. Esse é o ponto, o segredo para você não errar esse ponto é a atenção. O aluno chega e pergunta, professor, o que eu faço para não errar isso aí, hein? Você tem que ter atenção.
Você tem que analisar bem sua expressão, ter bastante calma. E é o segredo, né? O remédio para não se errar nesse ponto aí é justamente reiterando para vocês a atenção. E isso fica mais complicado quanto mais você tem expressões para fazer essa troca, ok? Aqui talvez você fale, pô, isso foi fácil, né? Foi fácil porque você está mudando só um número de lugar, um número e o seu sinal. Tende a ser bem mais difícil, tá? Bom, isso feito, ó, o que sobra para nós? Aqui x é igual a 12 mais 5. Quero crer que você não terá grandes dificuldades para descobrir que nesse caso aí, ó, o x vai valer 17. Talvez você já tenha feito isso de cabeça, você está confirmando agora. Caso você precise tirar a prova real, se você pegar 17 aqui, ó, voltar na nossa equação original, pegar 17 e colocar no lugar do x, ó, você vai fazer 17 menos 5, você vai ter 12. Não tem grandes segredos nesse momento aí. Nós vamos fazer alguns exemplos para poder consolidar melhor aí esse processo de resolução de equações. Mas antes, algumas observações. A palavra equação significa igualdade. Conforme eu acabei de dizer para vocês, vocês já observaram aí o papel importante que o sinal de igual tem na resolução desses cálculos. Ele que vai determinar o rumo que a nossa conta vai tomar, que o nosso cálculo vai tomar. Então, repetindo aqui, sempre que um sinal mudar, aliás, sempre que uma operação, um número, mudar de lugar, a operação muda também. Então, vamos supor, se aquele número ele estava somando, aquele número passará subtraindo. Se ele estava dividindo, passará multiplicando. Se ele estava multiplicando, passará dividindo. Se ele estava calculando uma raiz, ele passará calculando uma potência. Então, vocês percebam que, conforme o número e seu sinal mudam de lugar, a operação que ele estava realizando, ela vai mudar também. E quem determina essa mudança de local é justamente o sinal de igual. Por isso temos aí equação ou igualdade. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for resolvendo exemplos. E a equação é uma expressão matemática, onde a igualdade, conforme eu acabei de dizer para vocês, ela tem o objetivo de auxiliar a encontrar o valor numérico. É justamente o que eu acabei de dizer para vocês. Então, o sinal de igual ele vai ser uma espécie de fronteira que vai determinar a direção que nosso cálculo vai tomar. Uma equação ela é dita do primeiro grau quando ela admite um único resultado. Vocês observaram que no nosso cálculo feito agora há pouco, o valor de x é 17. Você não vai encontrar um segundo valor diferente para aquela incógnita. Ali vai ser 17 sempre, não tem como. Por isso que nós dizemos que a equação do primeiro grau admite um único resultado. Quando você tem equações que admitem dois resultados, você diz que aquela equação é do segundo grau. Se ela admitir 3 resultados, ela é do terceiro grau. Então, o grau da equação ele vai ser definido conforme a quantidade de resultados que puderem ser obtidas para aquela equação. Por exemplo, se ela permitir 4 resultados, ela vai ser a equação do quarto grau. 5 resultados do quinto grau e assim sucessivamente. Então, agora que a gente fez essa breve introdução, vamos pensar um pouco em soma e subtração de equações do primeiro grau, no caso. Observe essa expressão. Y menos 3 é igual a 11 menos 5. Para muita gente, essa equação já começa a ficar complicada porque já tem mais expressões. Outra coisa também que o aluno costuma fazer uma confusão aqui no início é que ele fala assim, bom, eu aprendi a fazer no exemplo anterior usando o x. Aqui o professor resolveu usar o y, assim eu não sei fazer. Não, garotos. Não importa a letra que você use como incógnita. O procedimento vai ser o mesmo, ok? Então, qual que é o procedimento? Diante de uma equação do primeiro grau, o primeiro passo vai ser sempre isolar a incógnita. Então, eu vou reproduzir aqui essa equação original, ó, e vejam que próximo à incógnita y, eu tenho o menos 3. E nada pode ficar próximo à incógnita. Eu tenho que pegar esse menos 3 aqui, ó, e mandar ele lá para o outro lado.
E eu vou reforçar para vocês o ponto mais importante nesse procedimento. Mudou o lugar, se o número e o seu sinal, a sua operação, mudarem de lugar, se eles passarem pelo sinal de igual, a operação muda. O que era menos vira mais, ok? Então veja só, o que sobrou para nós? Ó, y é igual a 11 menos 5 mais 3. Eu espero que tenha ficado claro que esse menos 3 passou para o outro lado e se tornou 1 mais 3. A partir da hora que você realizou esse procedimento, só fazer o cálculo, outro cálculo que a partir daqui não tem muito segredo, né? Se você fizer o cálculo direitinho, você vai descobrir que o valor de y é 9. Também não tem muito segredo. A dificuldade que você pode ter aqui é quando você troca, quando você isola a incógnita. Até aí, não há um grande segredo. Um pouco mais de prática pode ajudá-lo. Vamos ver aqui outra expressão, ó. Agora sim, o aluno se assusta muito e com razão. Veja só a expressão que está diante de nós, ó. 3 mais A. Porra, professor, você fez os cálculos usando X e usando Y. Agora você está usando A. Eu não sei fazer com A. Eu repito para vocês, não importa a incógnita que você está usando. Não importa, aqui eu usei o A. O procedimento é o mesmo, tá? Então nós temos 3 mais A menos 7 mais 12 é igual a 32 menos 5. Nesse caso, que você tem várias expressões, mais do que nunca o processo que ficou definido como isolamento da incógnita é necessário. Então, diante de uma equação do primeiro grau, o primeiro passo é sempre isolar a incógnita. E aí, nesse caso, eu recomendo para os alunos fazer uma análise item a item com muita calma, partindo do pressuposto que ninguém pode ficar perto do A. O primeiro número que aparece perto do A, vou reproduzir aqui para a gente fazer a conta. Ó. O primeiro número que aparece perto do A é o 3. Eu coloquei ele aqui numa outra cor para ficar claro, tá? Para destacar um pouco mais. Uma consideração importante, que você fala assim, poxa, professor, não tem sinal aqui na frente do 3? Então, recordando para vocês, quando não aparece sinal na frente de um número ou de uma incógnita, é porque esse número é positivo. E eu não preciso representar os sinais positivos, o sinal de mais. Eu represento se eu quiser, ok? Então aqui não foi representado. E o procedimento continua o mesmo. Esse 3 ou esse mais 3, ele tem que ser jogado para longe do A. Agora veja, apesar de você não estar vendo o sinal dele, ele é um sinal positivo. O que era positivo fica negativo. Outro número que está perto ali do A é o menos 7. Menos 7 vai para longe também, ó. Foi lá para longe. Chegou do outro lado, o que era negativo vai se tornar positivo. Vamos voltar lá para perto da incógnita A. Ainda tem um número lá perto. É o mais 12. Destaquei para você ver. Ele está perto, ele não devia estar perto do A. Ele vai passar para o outro lado do sinal de igual. Mudou de lugar, muda a operação. O que era mais vai se tornar menos. E o que sobrou do outro lado? Sobrou a incógnita. Outra observação importante. Acabei de dizer para vocês que eu represento o sinal de mais na frente de no começo de uma expressão, se eu quiser, tá? Então você pode muito bem, ó, já que é mais A, pode deixar só o A. Aliás, é ideal que você faça isso, tá? Então veja só. A será igual a 32 menos 5 menos 3 mais 7 menos 12. Se fizer suas contas direitinho, acredito que você não terá grandes dificuldades, você descobre que o valor da incógnita A é igual a 19. Então, pessoal, vou reforçar, né? Sou professor, repete as coisas com o intuito de ajudar o aluno a internalizar aquilo. A grande dificuldade de fazer esses cálculos
é isolar a incógnita. Caso você não tenha ainda entendido muito bem, eu recomendo que você reassista o vídeo, especialmente essa última expressão que a gente resolveu. Ela é bem abrangente, quase tudo que envolve aí soma e subtração de equações, a gente observou aqui nesse cálculo, ok? Se você não entender da segunda vez, veja mais uma terceira vez, tente fazer as atividades propostas, e eu tenho certeza que logo você internaliza esse conceito aí. Ele não tem grandes dificuldades e é um conceito muito importante para o segmento dos seus estudos. Logo, logo a gente vai ter mais algumas aulas sobre esse assunto. Então aguarde essa próxima aula e até breve.